Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Diálogos com Dani. Eu quero passar alguns recados para você que está nos acompanhando por aqui, você que está no YouTube, peço que você faça inscrição no canal, para que você possa, na verdade, acompanhar outros episódios e fazer com que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Para você que está pelo Spotify, gostaria que você avaliasse o Spotify, de preferência com 5 estrelas, para que esse episódio, entre outros episódios do Diálogos com Dani, possam chegar a mais pessoas. Hoje eu confesso que eu estou muito feliz, eu estou entusiasmada aqui no estúdio. O meu convidado, eu queria já trazê-lo há algum tempo. Eu gosto muito dele. Ele é advogado, ele é vereador, é um dos vereadores mais votados na última eleição, agora em 2024, aqui em Campinas. Faz um trabalho muito bacana, mas eu quero trazê-lo hoje para conhecer quem é a pessoa por trás do político e do advogado. Estou falando de Marcelo Silva. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Dani. Uma honra participar do seu podcast. Fiquei muito feliz, muito entusiasmado quando você me fez o convite. Achei que fôssemos falar de política e aí tive a grata surpresa do seu contato dizendo que não, né? Que a gente precisa entender o que está por trás, não, né? Mas quem é a pessoa do Marcelo, né? Exato. Que é um ser humano, que gosta muito do que faz. Então, para mim vai ser uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco dos meus sentimentos, das minhas aflições e do meu dia a dia aí com vocês. Você sabe, assim, que, eu até te falei isso antes, nós temos várias coisas que várias convergências, né. Então, alguns de seus valores são os mesmos que os meus. Você é um pai de 2 filhos, Uhum. né. Você tem uma família. Eu vejo a sua preocupação com as pessoas, e isso é seu, enquanto indivíduo, Sim. né. Eu queria começar do começo. Como é que foi a sua infância? Quem era o Marcelo pequeno? Bom, tive uma infância, acho que muito privilegiada, né? Tô até um pouco emocionado porque recentemente meu pai se foi, Sim, então para mim era uma referência na minha vida, aquela pessoa que me dava conselhos, experiências, mas eu tenho certeza que ele está aí muito orgulhoso da família que ele formou, dos filhos que ele criou, e eu tive uma infância muito privilegiada, uma infância que é sempre muito voltada para a família, a gente sempre estava junto, meu pai trabalhando bastante, minha mãe também, mas sempre pregando aquela união familiar, né, tanto na casa dos avós paternos quanto dos avós maternos. Eu digo que aos sábados a gente ia na casa dos avós por parte de pai, e no domingo a gente ia na casa do meu avô por parte, de mãe. Então acho que tudo isso que você relatou antes, Dani, faz parte da minha infância, né, desses valores que eles não são criados do dia para a noite, né, eu acho que é uma continuidade, de educação, de criação, e esses valores eles vão, se interiorizando em você, e aí com isso você consegue transmitir, né. Eu acho que isso que meus avós fizeram com os meus pais, e é isso que eu procuro, fazer com meus filhos. Então, foi uma infância muito divertida, a gente, brincava muito, a gente brincava na rua, né, eu morava na, Rua Joaquim Novaes, lá sim, no Cambuí, no Cambuí. e acredita, não faz muito tempo, né, eu tô com 43 anos, mas eu brincava na rua de futebol. Sim, E hoje você passa lá, é um movimento, assim, absurdo, né, descer de carrinho de rolemã da garagem da rua lá para da garagem do apartamento para a rua, então, assim, uma coisa que de uma hora para outra Campinas cresceu demais e a gente não consegue, né. Acho que tinha uma segurança muito maior, né, a gente ficava muito solto na rua, e uma rua do Cambuí, sim. Que é um né. bairro nobre aqui de Campinas, para quem não É. sabe, hoje muito movimentado, Muito né. movimentada, e a gente ia para casa dos amigos,
a pé, então foi uma infância, ia muito à fazenda, andava a cavalo, tirava Sim. leite de vaca, tinha o sítio, a praia, a gente ama, eu amo a praia, então desde pequeno, desde quando eu nasci, a gente ia para a praia. Foi uma infância muito feliz e muito privilegiada. É engraçado assim, né, porque você está falando hoje em termos de infância, eu também ia para a rua, a gente ficava muito tempo na rua. Hoje, nossos filhos não têm mais esse tipo de vivência, né. Ok, eu moro num condomínio, eles vão para a área de lazer, eh, ficam mais soltos, mas não é todo mundo que tem esse privilégio, como você falou. A gente ia mais ao sítio. Hoje você precisa ir para hotéis fazenda, de repente, para ter acesso aos animais ou, né, essa vida um pouco mais livre, né. Mudou demais em tão pouco tempo, né? A gente acabou, eu falo, se fechando, infelizmente, em pequenos feudos, né? É, é, São os condomínios, são os hotéis, fazendas que a gente procura, e antigamente era tudo ao contrário, né? isso. Nós íamos à fazenda, nós brincávamos na rua, né? Não tinha essa, não vou chamar de porcaria porque faz parte do desenvolvimento, mas não tinha um celular, Isso. né? Eles brincavam com coisas da rua mesmo, Cotidianas. cotidianas, É, e a gente tem que tomar muito cuidado com as telas, né? As telas, elas estão prejudicando demais a infância das crianças. Eu acho que é muito mais fácil, né? O pai pega, coloca o filho numa tela, dá um celular para a criança, do que simplesmente sentar e brincar com a criança, interagir com o filho, fazer uma brincadeira na rua, enfim, ir jogar um futebol, jogar um tênis. Com a criança é mais fácil. A gente sabe que o dia a dia é corrido, mas se a gente não der atenção para as nossas crianças, para quem que a gente vai dar, né, exatamente. Dani? Então mudou demais, né? Mudou. Acho que a vida, em pouco tempo, pouco tempo, porque eu falo que as mudanças antigamente elas demoravam talvez Muito. séculos, e É, hoje você tem uma diminuição do, vamos dizer, dessas mudanças. Por exemplo, fugir um pouco do tema, mas com a IA, ou a inteligência artificial, é um exemplo disso, isso. né? Algo que demorava uma revolução. A gente está na quarta revolução industrial, que dizem, né? Sim. Que é a IA. As revoluções, elas tinham 70, 80 anos, né, de prazo para acontecerem. Hoje elas estão acontecendo de 20 em 20, então é uma velocidade muito grande, né? E a gente acaba ficando perdido nesse mundo de hoje. E me fala uma coisa, da onde surgiu, de repente, a ideia, né, ou o sentimento de, hã, lá na infância, né, estou ainda na infância, de ser um servidor político? De onde nasceu isso aí? Então, Dani, um monte de gente me pergunta isso. Sabe que eu não sei. Não. Não tem uma resposta, Hã. ó, foi em razão disso, mas eu acho que foi do cotidiano, dos acontecimentos da vida. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que gostava de aglutinar gente, Hã. gostava de receber pessoas, gostava de, entre aspas, liderar grupos, fazer churrascos. Então, todos esses acontecimentos acabavam concentrando na minha pessoa. Desde a época da escola, quanto também da faculdade, né? Hã. Ah, vai ter uma coisa, no Marcelo, não sei o que no Marcelo. E aí, aos poucos, aquilo foi aflorando, porque na minha família não tem nenhum político, né? Hã. Muito embora meu pai tenha sido uma pessoa muito conhecida, tanto meu pai quanto meus avós, em Campinas, mas eles nunca tiveram uma atuação política, né? Pública, Tiveram assim, vamos dizer assim, né. pública, Tá, tá. tiveram em clubes, Sim, onde foram presidentes, e talvez daí tenha começado uma veia de querer servir, um gostinho o aí. gostinho de querer ajudar, Hã. né? A minha mãe, com a própria ONG que nós temos, né, que é a creche Tia Leia, Fale que mais sobre ela. vou falar, foi uma ONG que foi fundada pela minha avó, por Tá, parte de mãe, né, tá. é a Leia, em 1967, nos Nossa, lá Jardins, atrás lá ainda. atrás, no Jardim São Pedro. Tá. E meus avós sempre gostaram muito de servir, de ajudar as pessoas que realmente que precisavam, né? Era um bairro muito carente, hoje já é um bairro bom aqui da Sim. cidade, faz parte, né,
não do centro, mas já está inserida, mas antigamente era muito distante, Era de mais São Pedro, periferia, né? Carlos Lourenço. Isso. E então minha avó acabou falecendo também muito cedo, em 1988, e desde então meus pais e nós, a nossa família aqui, acabamos cuidando dessa entidade, que hoje são 80 crianças, né, de 3 a 5 anos e 11 meses, porque depois do sexto ano você é obrigado a ir para a escola Pra municipal ou escola, tá. estadual, em período integral, com 5 refeições, na parte da manhã a parte de escola, o contraturno é a parte da monitoria, das 8 às 6 da tarde. Então é um trabalho muito bacana que muita gente procura porque é um integral vivo, né? Hoje o integral da prefeitura acaba sendo das 8 da manhã às 3 da tarde ou às 4, então você acaba interrompendo o seu horário de trabalho. Então acho que tudo isso foi aflorando um pouco essa minha vontade de servir, né? Porque eu Que já estava aí dentro. Estava tava. aí dentro, É, é estava. o que você falou, Dani, lá no começo, né? Foi a criação, foram os princípios e os valores que foram passados, transmitidos de uma forma natural, né? De uma forma com ações, né? Como é que você transmite carinho? Como é que você transmite amor? Como é que você transmite um afeto? Você transmite com o dia a dia, com o Isso. cuidar, com a criação, com exemplos, né? Exemplo de homens e mulheres trabalhadoras que se dedicam à casa, que se dedicam à família, que se dedicam ao trabalho, que se dedicam a ajudar as pessoas. Então, eu acho que esse bolo, né, acabou aflorando em mim esse sentimento de querer ajudar. E aí, como eu poderia ajudar? Bom, sendo, me candidatando a vereador de Campinas. E hoje o vereador, o que ele é? Um servidor público. O que é um servidor público? O que as pessoas esquecem? Ele tem que servir a população, né? Ele tem que estar disposto. O que eu falei, é um trabalho duro, é um trabalho de 24 horas, é um Sim. trabalho incansável de servir mesmo, né? Porque o vereador, acaba sendo, Dani, a linha de frente da população. Dificilmente o cidadão vai procurar o prefeito, o governador, o deputado, né? Ele acaba procurando o vereador, aquele que está próximo, aquele que ele consegue chegar, Se consegue conectar. 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 Isso, perfeito, Se essa conectar. palavra. Ele se conecta com quem? Ele vai se conectar com o vereador. Ele vai passar a dor que ele tem, né? Que são várias, Sim. de todas as situações que você possa imaginar, e vai esperar que você consiga auxiliá-lo, Ou deu um caminho. ou dê um caminho, ou dê uma luz, porque muitas vezes a gente não vai conseguir resolver, mas a gente tem que tentar pelo menos acolher, né? Eu falo que a gente faz também um trabalho de psicólogo, um trabalho de acolhimento, porque, enfim, chegam N pedidos, né? Eu imagino. De, Eu de imagino. todas as formas, De todos os jeitos. desde uma cirurgia que demora. Outro dia eu atendi uma pessoa que falou: não é possível que está há 6 anos tentando operar um tumor na tireoide. Aquilo me tocou. Eu falei: não, você vai. E aí que eu tinha obrigação de resolver aquilo naquela hora, né? Peguei, graças a Deus a gente tem contatos que foram construídos ao longo do meu mandato, né? Uhum. As pessoas reconhecem, quando a gente faz pedidos, são pedidos sérios, e eu Sim. consegui encaminhar aquela senhora. Então, assim, isso é a parte boa da política, quando a gente consegue ajudar para valer. Você está falando. Quando você está falando, estou aqui, ó. Porque assim, você vai me corrigindo se eu estiver errado no que eu vou te falar. Você está dizendo assim para mim, Dani, existem valores que são inegociáveis para mim. Independente se eu estou no meu papel como advogado ou se eu estou no papel como servidor público, vereador. E como Marcelo, indivíduo. Então, esses valores são inegociáveis nessas 3 figuras. Né? Porque você é uma pessoa Sim, só, mas você se divide em 3 figuras. sim, Aí o que você está dizendo? Olha, Dani, não me lembro de nada exatamente específico, mas eu era agregador, eu acho que vou chamar dessa forma, eu era agregador, e eu gostava de ajudar ou liderar algumas coisas. Ok. E agora você está dando exemplo no sentido assim, me tocou, mas te tocou no quê? Na questão dos valores que são inegociáveis. Então, eu acredito que, assim, independente de qual o papel que você esteja,
Você não vai passar desapercebido as situações, porque aquilo é inegociável para você. Sim, E eu acho mais, e quando é inegociável para você, tanto faz o que os outros estão falando, se os outros concordam ou não. Como é que você lida com isso? De repente, com as críticas? Porque eu acho que existem de todos os lugares, Marcelo, não só enquanto papel de servidor público, né, vereador, enquanto profissional, advogado, enquanto o indivíduo. Como é que você lida com as críticas? Dani, quando você falou que a gente tinha, né, muita convergência, e eu sempre falo isso, né? Meus princípios e valores são inegociáveis. Olha, tá vendo? Você vê. Impressionante. Quando você falou, eu falei, nossa, eu não acredito. É. É muito difícil. Não muito difícil, mas para mim no começo era muito complicado, Desafiador, talvez. desafiador, porque eu acabava levando aquilo para mim Tá. e para casa. E isso porque eu entrei em 2016, né, Isso, no meu exato. primeiro Primeiro mandato, mandato. exato, isso. Isso me atrapalhava muito. Eu tinha o Henrique ainda pequeno e parece que eu chegava, em Carregado, assim, em casa casa. carregado, esgotado. E aí, com o tempo, você vai, aprendendo a deixar, né. Eu saí da Câmara, Ah, que as sessões lá são às segundas e quartas, e aí tá. quando você sai da Câmara, você deixa, né, tenta isolar, falando parece fácil, né. Deixa as coisas ruins, as coisas boas lá, e aí chegou em casa, vira a chave Para assumir o outro papel, para o assumir papel de Marcelo. o papel que quer chegar logo em casa, quer ainda conseguir dar um beijo no Henrique e na Gabi, que às vezes dormem cedo, Sim, dar um beijo na Ju. Então, assim, no começo me atrapalhou muito, de verdade. Nossa, tá, eu acabava sofrendo e, obviamente, acabava atrapalhando o ambiente familiar também, né? tá. Eu acho que parece que a criança absorve, né? O Henrique era pequeno, nossa, era muito complicado. A criança, né, acaba Capta, absorvendo, né? capta, Capta. capta. É impressionante. E aí, com o tempo, você vai ficando, né, mais cascudo, mais experiente em saber que muitas vezes aquilo vem de pessoas que não querem o seu bem, que querem o seu mal, que querem te prejudicar e que você tem que seguir firme no seu propósito, tanto de vida. Porque eu não consigo. Tem gente que é, é uma pessoa, e aí quando é político é outra, e quando é não sei o que é outra. São personagens. Ah, Eu não consigo ter personagens, né? Eu tenho papéis isso, diferentes na minha vida, tá. mas eu sou Uma uma pessoa pessoa, só. uma pessoa só. Eu não consigo ter uma máscara de político. Sabe por quê, Dani? Porque aquilo cai, né? Acho O também. cara que é mascarado como político, aí depois ele é outra pessoa como amigo, é outra pessoa como família, a máscara cai e cai rápido hoje. Eu não consigo ser, você tem que ser a mesma pessoa. É engraçado que você, ó, olha só que coisa. Isso eu vou dizer para você, a minha concepção é um amadurecimento. Vou chamar em termos de razão, consciência, em termos espirituais. Sim, Porque eu acredito que, assim, como você estava falando, em termos de propósito, existe uma missão por você estar como servidor público. sim, Algo que você precisa cumprir. Ponto. E tem cumprido muito bem porque foi reeleito, hum, né? Vamos chamar dessa forma. Eh, mas você consegue entender que ao passar do tempo você vai amadurecendo, você vai concebendo, você vai entendendo quem está do seu lado. E aqui eu não estou falando politicamente, não, eu estou falando enquanto indivíduo. Quem de repente está do seu lado, apoiando suas decisões, quem de repente não te quer bem, porque isso acontece em todo lugar, né? E você vai percebendo o seguinte: criticar todo mundo vai, né, Marcelo? sim, Mas qual crítica eu vou ouvir? exato. Eu vou ouvir aquele que está falando sem saber, ou eu vou falar, ou eu vou ouvir daquela pessoa, de repente, da minha esposa, que me diz uma coisa para eu pensar, né? O Sem dúvida. amigo que falou alguma coisa que talvez eu possa ter ficado ali meio indigesto, meio incomodado, mas eu preciso pensar sobre isso. Eu acho que você está falando é isso, esse amadurecimento. Ô, Dani, você tem uma leitura, assim, perfeita, não tô puxando o saco nada, mas é verdade. Porque no começo,
além de ter essa dificuldade, eu tinha dificuldade em ouvir as críticas. Eu Ah, achava que eu ficava irritado é, com as críticas das pessoas próximas sim, também. sim. Pô, mas eu tô fazendo isso. E aí, ao longo do tempo, eu vi que não, que as pessoas próximas que estavam, entre aspas, não me criticando, mas me mostrando outro caminho, que elas só estavam lá para me ajudar, né? E aí tive várias brigas enfim, com as pessoas próximas, mas assim, é aquele ímpeto que você entrou, que você quer Fazer, fazer, e aí você vai passando que nem um trator por cima de tudo e de todos, e que tudo bem, foi na época certa, no momento certo, e agora muito mais maduro, né? Depois, eu falo que apesar de jovem, eu já estou nessa caminhada política desde 2007, né? Eu já tive um passo a passo, né, Dani? Eu tive escolas, eu não caí também de de gaiato, né? paraquedas, Isso, não. Eu é. fui construindo algo sólido para que quando eu entrasse eu tivesse minimamente, né, minimamente preparado, porque quando você cai lá pum, aí você tem um choque. Então, hoje, entre aspas, aqueles próximos que eu mais brigava são as pessoas, eh, tirando meu pai, mas que eu mais escuto hoje, que com certeza querem o meu melhor, querem o meu bem, sabem hoje, né, tudo que eu faço, sabem o meu caminho e que querem o meu melhor. Sim. Então, com o tempo isso foi me mostrando. Acho que tudo na vida, né, se você tem esse discernimento de saber, quem te ama, quem te quer bem, você vai saber ouvi-los. E é por aí mesmo, né? Com certeza. Porque às vezes vem pessoas falando coisas pra gente que não faz sentido, e às vezes vem pessoas que aparecem, que eu digo como se fossem mensageiros, né? Que aparecem do nada, assim, na nossa vida, dá uma mensagem, fala alguma coisa, e você fica pensando, tipo, mas como assim? Como é que ela sabe? Como é que ela adivinhou? Por que que ela está me falando isso? Às vezes não tem nem pé nem cabeça numa determinada situação. Sim, E aí você vai incorporando e você fala, putz, era para me mostrar isso exato. daqui. Porque, a relação, né, de pessoas, ela é muito complicada, e eu lido com pessoas, 24 horas por dia, né, tanto no meu trabalho lá no como advogado, como político, então assim, é difícil você conseguir entender o ser humano, né, o ser humano ele está muito imediatista, ele quer Para as agora. respostas para agora. Eu acho que a velocidade da informação levou com que o ser humano ficasse imediatista e não espera você tentar direcionar, ele quer a resposta para ontem. E tudo bem, eu entendo, né, a dor da pessoa, mas aquilo que eu falei, a gente tem que saber fazer a leitura, porque você lidar com pessoas, ela é difícil, é uma missão, né, o que você falou. É uma Então, missão. tem uma missão que eu estou cumprindo, mas eu digo com o maior orgulho, de verdade. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar como um dos mais votados aqui de Campinas, e é um baita orgulho, né? Uma das maiores cidades do Brasil, um dos maiores PIBs, que Sim. supera muitas capitais. Você tem que ter, Dani, uma responsabilidade imensa, né? Do seu papel, do seu trabalho, de onde você destina o dinheiro. A gente está falando, né, de dinheiro público, como você faz para destinar, quais ONGs você destina, quais, enfim, regiões que precisam. Então, é muito sério mesmo você ter um mandato, e principalmente o mandato de um vereador de Campinas. Você está falando algumas coisas aí. Primeiro que eu já entendi que você é uma pessoa que gosta de pessoas. Sim, Porque se não gostar de pessoas, não dá para fazer, é, não dá para ser advogado, não dá para ser um servidor público, vereador, não tem como, né? Apesar que eu acho assim, uma das coisas mais difíceis hoje é lidar com pessoas, mas também uma das coisas mais maravilhosas é lidar com pessoas. São duas vias, assim, muito interessantes, né? Mas acho que como você colocou, esse aprendizado é bastante interessante. Dúvida, pergunta mesmo em termos de curiosidade.
Como é que você cuida da sua saúde física e como é que você cuida da sua saúde emocional? Porque você precisa estar equilibrado para cumprir esse seu papel profissional. Bom, eu amo esporte, né, e eu coloco inúmeros desafios na minha vida. Então, para mim o esporte ele é aquilo que me, tira o estresse, que eu preciso fazer, Tá. eh, todos os dias, senão, Eu também. senão eu fico louco, eu faço, prioridade, número um do meu dia, Tá. é me dedicar ao esporte. E aí eu vou, enfim, me colocando desafios. Por exemplo, eu nadava quando era criança, aí quando eu entrei na política eu falei: "Meu, eu preciso fazer algum desafio para me superar". E Hã. aí eu comecei a fazer, eh, prova de natação em mar, em Ah, é? represa, Hã. em rios. E aí eu fui gostando, fui aumentando as distâncias, e aí eu falei: "Olha, tem uma prova que eu vou fazer, que é em 2019, que ela chama 14 bis. Hã. Ela sai de Bertioga e chega em Santos, são 25 quilômetros nadando". E aí eu falei: "Vou fazer", Hã. e lógico, fui treinando, fui treinando, fui treinando, fazendo provas, comecei com 3 quilômetros, 5, 7, 10, 14, 14, e até que cheguei nessa prova de 25 quilômetros em novembro de 2019. Olha. Então, foi um baita desafio, e que quando você, né, consegue, você sente, super realizado, né, algo que estava muito distante. Então eu sou sempre de colocar metas e objetivos, porque se você tem uma meta, se você tem um objetivo, você, eh, luta para aquilo, né, você consegue direcionar o seu foco. Então, eu cuido da minha saúde tanto, física quanto emocional, fazendo Esporte. esporte. Aí eu nadei tanto que eu cansei também, né, Hã. porque eram treinos longos durante todos os Eu dias, imagino. né, para você atingir uma distância dessa, é uma prova de 7 horas nadando sem parar. Até porque o mar é diferente de uma piscina, não é, É, Marcelo? o mar é totalmente É. diferente, enfim, são condições Sim, adversas, sim. mas, nossa, foi um desafio, assim, que realmente marcou minha vida, né. Tá. E hoje em dia eu vou na academia, eu jogo futebol, Hã. eu jogo tênis, então né, acho que todos os dias, aos domingos, eu gosto de bater meu futebol. Hã. Então Com com os isso, amigos. com os amigos, e então isso, que me dá força para eu conseguir, aguentar, né, a pressão, porque é pressão, né, a É isso que eu ia pressão falar, eu do ia te dia a falar. dia. E você tem ritual? Ritual? É, para de repente, para você conseguir aguentar toda essa pressão, existe algum ritual que você faz? Eu, por exemplo, Dani, eu, por exemplo, faço uma oração de manhã, acendo uma vela, não sei, se você tem alguma coisa assim. Não, a gente faz sempre a oração em casa à noite, né. Tá. Nós somos, judeus, e a gente faz sempre a nossa oração antes de dormir, eu, a Ju, o Henrique e a Gabi, à noite, que é agradecer o nosso dia, né, agradecendo, falando das coisas boas que aconteceram, no nosso dia, cada um fala um pouquinho. Hã. A Gabi tem uma boneca que é a Sofia, que ela a Sofia fala também, que ela aperta aperta a Ai, a Sofia mãozinha, também, Sofia faz a reza, oração também. faz, Hã. e o Bugrinho também, que é o nosso cachorro. Ele fica no quarto Interessante. para fazer a oração. Eu acho que isso é fundamental, né, você ter, você acreditar, né, numa força divina que existe, e independente da religião, né, Sim. eu acho que a gente é é abençoado por ter, né, um único Deus, e que nos guia, que nos traz proteção. Então você acreditar nisso, para mim, mais uma vez, isso faz parte dos valores familiares que a gente aprendeu. Eh, eu queria que você me corrigisse agora, se eu tiver falando alguma bobagem, por favor. Já que você falou nisso, eu entendo que toda pessoa, que tem como a doutrina, né, e se diz judeu, eu entendo que essas pessoas são mais, como eu quero
deixa eu achar a palavra certa, é como se elas fossem mais seguras em termos de valores espirituais, em termos de condução de vida. Por que eu estou te falando isso? Pode ser até uma coisa polêmica que eu estou falando agora, mas também está tudo bem. Sim, Minha audiência sabe como tratar isso. E muitas vezes as pessoas, por exemplo, se dizem católicas, mas é só para cumprir um ritual. Parece um papagaio repetindo. E todas as pessoas que eu conheço que são judeus, tem uma coisa assim, Marcelo, é incrível. Não sim, se perde no meio do caminho. É isso que eu quero dizer. é isso. Achei. Não se perde no meio do caminho, porque não é só uma doutrina, não é só o ritual. Dani, faz todo sentido. Acho que a história conta isso por si Sim, só, sim, né? sim. Duas diásporas, Primeira Guerra Mundial, Mundial, né? Segunda Guerra Mundial. Os meus avós, por parte materna, elas vieram também no Brasil. Eles eram lá do leste europeu quando começaram a perseguição aos judeus, né? Desceram de barco Tá. no Recife, os irmãos se separaram, um veio para Campinas, outro ficou no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que a própria história, ela conta isso, né? E se o povo judeu ele não tivesse essa unicidade, Isso. essa união União, e isso. essa transmissão de valores, de rituais, de geração em geração, ela teria se perdido. Porque não se perde. Eu percebo isso. Todos que eu convivo, que eu conheço, não se perde, não se esmaece. Sim, justamente em razão disso, né? Em razão dessa tradição, em razão das festas, né? A gente tivemos em abril o Pêssar, que é a Páscoa dos Sim, é judeus, verdade que é isso. é a passagem, né? É. É o Passover, é aquela parte da Bíblia em que os judeus eles saem do Egito, em que Moisés Isso. abre o Mar Morto e o povo judeu consegue se libertar da escravidão. Então, Exato. eu acho que a própria história, né, do mundo, a história do povo judeu, ela traz também consigo essa unicidade, essa tradição de passar de família a família para que você consiga manter. Se você for ver o número de judeus hoje no mundo, ele acho que não deve estar em 12, 13 milhões. É pequeno. É muito pequeno, né? O Estado de Israel é um estado muito pequeno, Sim, né? sim, Eu tive a oportunidade de morar lá na minha juventude durante 8 meses. Pude ver que é um país fantástico, é um país maravilhoso em termos de tecnologia, em termos de avanço científico, é um país ultramoderno, é um país ultra seguro, né? Diferente do que as Sim. pessoas Pensam e acham. pensam, Dani. É um dos países mais seguros que tem para morar, né? É tranquilo. Óbvio, tem uns problemas, tem, mas você tem todo um aparato lá em que você é treinado e é conduzido para que, se ocorrer algum atentado, você saiba onde se abrigar. Enfim, né? Tirando o que nós tivemos Sim. recentemente em 7 de outubro, que foi, enfim, algo que Extrapola o entendimento. extrapola o limite, mas é um Sim. país muito seguro, lindo de viver, cheio de paisagens maravilhosas, praia, muito parecido com o Brasil, né? Um povo alegre, um povo que acolhe absolutamente todos, né, do mundo. Existe a parte ortodoxa, mas é uma minoria, né, que Sim. não bate 15%. O resto bom, é muito, muito bacana. Eu amo lá. Me fala uma coisa. Como é que você se considera como pai? Quem é o Marcelo pai? Bom, eu abro... Eu tô choroso hoje, né? Se Eu abro mão... você quiser tomar uma água, Não. respirar, fica à vontade. Estou chorando, já sou chorando normalmente, mas aqui eu tô super à vontade. Você é qual signo? Sou peixe. É peixe. Então tá explicado, explicado. gente. Tá explicado, gente. É. Vocês imaginam um pisciano e uma canceriana junto. Só vai dar isso, Marcelo. Eu sou de 5 de março. Puta, eu sou um pai que ama estar com as crianças. Ama. Eu largo tudo que eu tô fazendo para estar com eles. Tudo, 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 tudo.
Ontem meu filho falou, pai, você precisa estar no tênis, me ver, porque é de segunda e quarta que ele Sim, faz, é difícil, são os dias que eu tô em atendimento. sim. Desmarquei tudo para estar com eles. Porque a vida, a infância passa muito rápido. E são os valores inegociáveis, É, lembra? É. e se a gente não estiver perto deles, Dani, acabou. Você vai Sim, fechar o olho e vai passar e você não viveu. Apesar da minha vida ser totalmente corrida, eu consigo dar, assim, e estar com eles em tudo que eles precisam, em todos os lugares, todas as atividades, os campeonatos, as apresentações, né? Porque eu sou privilegiado, tenho um casal, sim. então para mim é único, né? O final de semana passado eu estava numa apresentação de balé e depois no campeonato de futebol. Então acho que viver esses dois Mundos. mundos, e mais uma vez, né? E isso eu sou não porque porque é Certo, natural, é meu, sim, e porque meus pais também faziam isso comigo. sim, Então não tem como eu ser, não diferente. tem como eu ser diferente. Então mais uma vez eu largo tudo hoje para estar com eles e desde o começo, sabe, Dani? Desde quando eu tive o Henrique lá em 2016, eu sempre a família em primeiro lugar, porque meu pai sempre falava que a família é a base da sua vida e a base da sociedade, né? Se você perder, Exato. eu acho que a gente está vivendo um mundo em que os valores familiares, infelizmente, eles estão perdendo um pouco o sentido e o valor. Talvez seja por isso que a gente está vivendo num caos aí de relação entre pais e filhos, num caos emocional, em várias questões dos adolescentes. Eu acho que falta essa presença do pai. Então, Verdadeira, né? é verdadeira. Quando você tá, deixa o celular de lado, por mais cansado que você esteja, quando você está com eles, você se revigora. Então, eu fico super tranquilo que apesar da correria que eu tenho, eu tô com eles, e eles sentem isso, sentem essa reciprocidade e que para mim, é o que eu falei, largo tudo para estar com eles porque a vida ela passa muito rápido, né? Hoje um tá com 8, outro tá com 5 e é isso. E daqui a pouco eles estão adolescentes, daqui a pouco eles não querem mais dormir na nossa cama e aí Exato. tudo passa, entendeu? E aí só tô eu e minha esposa, né? E a roda vai E girando. a roda Então, vai girando. eu sou privilegiado por aproveitar e aproveito mesmo cada momento com eles. Olha só, conversa boa vai passando rápido, a gente está caminhando para o final. Ô, louco. É, a gente não conversa boa é assim, quando você vê já quando estão Sim. quase caminhando para o final, mas eu quero te fazer algumas perguntas antes. Hoje, o que que você falaria, olharia para trás, de repente, o que você falaria ali pro Marcelo ali, adolescente, jovem, digo jovem, porque você é jovem, mas digo ali entre 18 a 20 anos, o que que você viraria para ele e falava assim: "Ó, presta atenção", ou "Ó", o que que você dizia para ele? Diria, né? É, talvez para não não fazer tanta besteira. Não fazer tanta besteira, mas você fez muita besteira, Marcelo? Acho que Não, 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 acho que não. não. Mas jovem ele é muito imediatista, né. O meu pai sempre falava: "Nossa, calma, tenha calma, né, Espera. espera". Só que a gente quer tudo pra ontem, né. É, Sei lá, desde quando você quer tirar a carta, você quer o carro, depois você quer sair, depois não sei o quê. Mas calma, né, acho que tudo tem momento o seu certo. momento certo. Meu pai: espera, má, calma, má". Você falaria pra ele: "Calma que vai dar tudo certo, É, vai ter o momento exato, certo pra sim. tudo". Não seja tão ansioso, né. Lógico, a gente é um pouco ansioso, acho que, né, O mundo, né. pelo dia a dia, mas não precisa ser quando você é mais jovem, adolescente. Curte um pouco o momento, né, relaxa, que não precisa ficar preocupado: "Ah, não quero trabalhar, quero fazer isso, quero ganhar dinheiro", que eu acho que tudo é consequência das suas ações, né, de como você se dedica, de como você faz, daquilo que como você faz, né, com amor, eu acho que a retribuição ela vem. Então, meu pai falava: "Calma, Má, calma que". E é verdade, né, não, a ansiedade ela não leva você a Ela não acelera não nada, né. acelera nada, não, Nada. só vai te prejudicar. É. Se você tiver calma, fazer as coisas com tranquilidade, vai acontecer, vai realizar, mas sempre com foco, né, sempre com ter um objetivo. É, isso já Acho que se você já você mostrou que tem, é. sim, porque se você não tem um objetivo, sei lá, aquilo se perde, É. né. Então,
eu coloco desafios na minha vida. E sempre você buscando esses desafios é que vai te motivando no dia a dia. Gosto demais. Você está dizendo o seguinte, que como legado, eu acho que você deixa isso, né? Eu acho que estou agora colocando por você, mas você quero te ouvir também. Dani, você precisa ter foco, a gente precisa ter foco na vida. Nós precisamos manter aquilo que é inegociável para nós. Ter calma, porque os momentos eles acontecem na hora certa, né? O que mais como legado? E a família, né? Família. Com certeza. Eu acho que, como vou ser repetitivo aqui, mas a família é a base da sociedade. Meu pai falava isso para mim, né? Porque, né, no momento mais difícil, né, para mim que a gente passou o ano passado, né? Quem que vai estar com você? É a família, né? É a mãe, a esposa, são os filhos, os irmãos, né? Quem que vai estar vivendo a mesma dor? É a família. E como vocês vão passar por isso? Estando junto, estando unido, né? Continuando a viver da forma com que a gente fazia, com alegria, com amor, estando junto. É exatamente isso Porque no que final tem das que ser. contas, né, Marcelo? Você está dizendo, lógico que os amigos são importantes, nós não estamos dizendo que não. Mas existem momentos que se você não tiver por perto quem realmente te conhece, está ali com você, né? E entende o que é importante, Exato. Aquilo se se perde. perde. E você vê que não, né, a vida ela é passageira, é rápida, né? A gente está aqui numa missão, né, Dani? Eu e Sim, você, sim. a gente está batendo esse papo, meu, super gostoso. Tô relaxando, é o que você falou. Tô falando de política, né? Você não Quase, tá ali, você nem né? tá percebendo. Nem tô percebendo que a gente não tá falando de política, porque geralmente quando eu vou conversar é só política, é o que você fez, quais são os projetos, claro, tem coisas super São importantes. inúmeras, sim, É, exatamente. mas eu vou dar um exemplo Diga, que é muito legal. A gente tem hoje, aí falando de política, mas é algo por que favor, realmente fique à transforma. vontade. Eu ajudo muito as ONGs, é o terceiro setor que, para mim, faz muitas vezes da, ci- da, da prefeitura que não consegue Sim, chegar exatamente, é e ter necessário. braço para Sim, isso, e né? não tem como Que é o ter terceiro braço. setor. Exato, isso. Então, eu ajudo também todo ano a Casa da Criança Paralítica, que eles fazem um Tá, trabalho fantástico. fazem mesmo. Eu fiz uma destinação de valor bastante considerável, em que eles fizeram um laboratório em que eles próprios criam as próprias órteses e as próteses das Sim, crianças. eu vi isso, Marcelo, eu Cara, vi. e aí eu fiz questão de levar o Henrique lá, para ele ver que o trabalho, né, que a gente faz a diferença para aquelas pessoas que estão mais precisando. E não são só Para as para as pessoas pessoas que eles atendem, que eles mas atendem. eles também fazem um trabalho para o município, Exato. né? Eu acho que é o pioneiro, né, no Brasil de uma fabricação na medida dentro de uma instituição que você vai ajudar a pessoa a ter a sua perna de volta, a ter a sua mão, a ter a sua mão corrigida, né? Depende da deficiência da pessoa. Então, foi criado esse laboratório. Então, eu falo que isso, pô, é uma chancela, né? Minha, é um legado que eu destinei Sim, e que exato. deu certo, né? Que eu vi acontecer. E como eu te falei, eu fiz questão de levar meu filho para ele saber, né? O que é o trabalho do pai. Aí que eu falei, né, Dani? É o exemplo, O né? exemplo, É sim. aquele trabalho A gente educa por exemplo. de formiguinha, né? De você ir dando exemplos de grão em grão. Eles estão sempre lá conosco lá na creche, que a gente toma conta, né? Nas festas, no final do ano. A minha mãe está lá toda semana no trabalho pedagógico com outras voluntárias. Então, eles têm essa percepção de que é importante você poder se doar um pouco, né, ao outro, né? Você poder fazer, transformar, sair do mundo em que a gente vive e poder expandir. Então, acho que esses valores
que eles vão sendo colocados, né, devagarzinho no coração da criança. Então, eu falo que esse foi algo muito bacana e que faz um trabalho pro município, né? E eu estou tentando encurtar um caminho, até vou ter uma reunião com a diretora para que tem esse laboratório está um pouco ocioso, porque as pessoas do município não estão chegando. Sim, Aí eu peguei, por que não está chegando? Né? Porque está acontecendo uma etapa, desculpa, que não deveria estar, sim, sim. de acolhimento inadequado, e que se você direcionasse direto para o centro, que tem de acolhimento, centro de acolhimento, direcionasse lá para a casa da criança, que Faria mais rápido. faria mais rápido, Sim, sim, né? sim. E aí você estaria utilizando aquele serviço realmente, né, que está lá um pouco ocioso, De forma de forma eficiente, Sim, sim. para ajudar o cidadão que às vezes teve a sua perna amputada, às vezes teve o seu braço amputado por um acidente ou por uma diabetes, a gente não sabe. Sim, sim. Então, essas coisas do dia a dia que também entusiasmam a gente a continuar a vida pública, porque faz uma diferença, né? Você deixa a sua marca, o seu legado, a sua transformação, você vê aquilo acontecer. Então, essa passagem foi muito... Tantas outras, mas essa realmente foi marcante. E a gente poder tentar alterar esse sistema do município de acolhimento, né, para destinar logo um membro superior ou inferior para aquela pessoa. Isso foi muito legal. E para finalizar, isso é que te faz feliz, né? Você vê o entusiasmo, Eu né? vi, É, vi. porque é o que eu falei, né? Isso te motiva e você vê a coisa materialmente acontecendo. Então, isso para mim é isso que vale. Isso que vale a vida pública, você poder se doar e você poder transformar um pouquinho, né, da cidade, deixar sua marca, deixar seu legado. Querido, vou deixar agora um tempo para você encerrar, fazer as suas considerações, algo que eu não tenha perguntado, que você queira falar. O tempo é seu, fique à vontade. Obrigado, Dani. Quero agradecer você demais pela oportunidade, pelo carinho com que você me acolheu, por poder contar um pouco da minha vida pessoal, né, do Marcelo, de quem eu sou, de como eu vivo, de como eu gosto, com quem que eu gosto de estar, o que eu gosto de fazer no meu dia a dia, das coisas que me motivam, dos exemplos que eu tive e que eu sou uma pessoa, graças a Deus, né, abençoada, e que Deus e meu Pai continuem me dando muita força, muita luz para que eu consiga sempre estar no caminho certo, né, com as pessoas certas, fazendo as escolhas certas, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, para que eu consiga atingi-los e, se Deus quiser, continue transformando um pouquinho a vida das pessoas. Que bom. Bom, eu vou resumir aqui o que nós falamos, e aí você é uma pessoa que você gosta de pessoas, você acredita nas pessoas, eu acho que isso é muito interessante. Você tem como valor, eu acho que a questão da justiça, da igualdade, do bem-estar, a família, que eu acho que é um dos principais pilares também, eu acredito muito nisso, a fé, precisamos ter fé, Sim. fé na vida, fé nas pessoas, e é tudo isso que compõe esse ser humano que está aí, e para mim já estava claro, hoje ficou mais claro ainda, da humanidade que existe dentro de você. Eu já gostava de você, mas agora preciso dizer que eu virei fã. Então, muitíssimo obrigada por estar aqui comigo, por aceitar o meu convite, pelo seu tempo e por estar, entre aspas, despido emocionalmente aqui de corpo e alma. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi uma delícia, foi um prazer, de verdade, eu abri meu coração, desculpa me emocionar em alguns Tá momentos, tudo certo, mas é que eu me senti à muito à vontade. vontade, como se eu estivesse em casa batendo um papo. E isso foi graças à sua condução tranquila, à sua forma serena de colocar as palavras, a sua forma doce de falar. Então, muito obrigado.
Obrigada eu. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada. Até a próxima. Vamos fazer um brinde Ô, em nome de saúde. Tem mais água aí? é, Tem. eu bebi bastante, mas tem um pouquinho. Um beijo, gente. Até a Valeu, próxima. tchau. Obrigada.